Fala, turma, tô voltando para a área com Gabi Talks. Pois é, eu disse que voltava e hoje com uma convidada especial, mas antes de falar nela, quero dizer para vocês que a Gabi já possui aí uma estrada, 14 anos de história, vamos fazer 15 já já, vamos debutar, tá? Com mais do que esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo muito legal, muito rico, que a gente faz com bastante carinho para você que empreende, para você que já está ali matando um leão a cada momento do dia, né? Não posso nem dizer um leão por dia, porque normalmente a gente mata, eu acho que talvez até mais do que um. Né? E se você se identifica, se você gosta desse conteúdo, que você possa compartilhar, né? Ativa o sininho, enfim, faz tudo aquilo que tradicionalmente a gente faz quando a gente gosta de algum tipo de material, tá bom? Esse é o nosso desejo, é poder transmitir esse conteúdo legal, trazendo pessoas, né? Especialistas nas áreas, né? Aquilo que elas têm aprendido, aquilo que elas possuíram, né? De experiência que trouxe para elas um aprendizado que é muito rico. Pois é. Então, se você quer assistir mais do que esse tipo de ação de conteúdo por aqui, você pode ir nas outras plataformas, Spotify, você pode ir na Deezer, você pode ir em tantos outros que você vai encontrar esse conteúdo, tá bom? Na nossa internet lá, bonitinho no nosso site, você também tem diversos outros pacotes que a Gabiô sempre oferta, né? Desde a parte de educação até a parte de consultoria, assessoria, enfim, vocês têm muita coisa aí para consumir, tá bom? Mas eu quero convidá-la. Hoje a gente já começou aqui nos bastidores, inclusive, relembrando, né, momentos assim valorosos, né? Desde só de brincadeira, Los Gatos, a gente já fez uns batuque aqui, enfim, né? Eu acho que hoje promete, inclusive, né, Tiara? Tiara vai Bastante. falar um pouquinho sobre ela e sobre essa trajetória, né, bonita, né, enquanto profissional, enquanto empreendedora. E é sobre isso que eu queria conversar com ela hoje. Seja bem-vinda, Tiara. Olá, André, obrigada. E Primeiramente, eu quero começar agradecendo o convite, né? show! Então, como você me apresentou, né? Sou Tiara Menezes, estou aqui hoje. Sou formada em design gráfico, pós-graduada em marketing e trabalho com marketing há mais de 15 anos. Então, Boa. marketing sempre foi minha praia, né? Eu comecei, inclusive, no marketing antes da graduação. Sim. E aí a história é engraçada, porque eu comecei realmente no feeling, né, na Ah, intuição, e tive ali um anjinho que topou e me disse assim, você tem perfil para essa área. Então boa. fiz minha formação, né, tive minha formação. Atualmente sou gerente de marketing e eventos em um colégio Sim. particular aqui de Aracaju, uma grande escola, conduzo aí todos os eventos dessa escola que tem mais de 2.000 alunos. Boa. E paralelo a isso, tem o meu negócio, que é a Uhum. Circular Black, que Boa. é uma hub, que eu chamo que é uma hub de conexão, porque o papel da Circular Black é se conectar com outras empresas, com outros empreendedores, com o mercado de trabalho, com os profissionais. Boa. E o foco da Circular Black é o antirracismo. Então a gente Boa. usa o antirracismo como uma tecnologia de inovação e também a educação antirracista, que Boa. é tão importante, tão necessária hoje, não somente nas escolas, mas também nas empresas, nos ambientes corporativos. E é sobre isso que a gente vai falar muito hoje Boa. aqui, Não entregue, né, não mais pra entregue tudo. frente. Show de bola, show de bola. Olha, inclusive, né, ela contando um pouquinho dessa história, eu já queria até fazer uma menção, né, de quando foi que a gente se conheceu, né? Inclusive, a gente se Sim. encontrou recentemente, depois de umas idas e vindas de projetos que nós estamos preparando aí para 2024, enfim. Mas, quando a gente se encontrou, agora mais recentemente, a gente lembrou do primeiro encontro. Na realidade, ela lembrou primeiro e eu fui falando, falando e falando. E depois ela disse assim, André, você sabe que a gente já se conhece há algum tempo, né? Eu disse, eita, é verdade. Aí veio aquela tchan, né? Foi quando a gente se encontrou lá algum tempo lá atrás. E para que ela conte essa história de como foi que ela começou, eu vou convidar ela para contar um pouquinho disso que normalmente eu faço com todo mundo que vem aqui, né? Eu acho que você que já nos assiste há algum tempo, eu gosto de apresentar esse profissional, esse especialista que vem contar um pouco dessa sua história, não a partir do momento em que ele se encontra aqui, tá, Tiara? Mas quem era a Tiara há algum tempo atrás, né? Porque acho que para o empreendedor é extremamente importante ele ouvir isso, porque muitas vezes para ele só está sendo difícil para ele, né? Sim. Quando na verdade, quando ele passa a ouvir que foi doloroso em algum momento, né, para tantas outras pessoas, isso serve também de inspiração para que ele não desista, para que ele entenda que existem diversos percalços também na vida de outras pessoas. E isso também vai fortalecendo uma comunidade de empreendedores que também querem progredir. Então é muito bonito ouvir as histórias, ainda que nem tudo seja belo nas histórias, Sim. né, porque nunca é.
E a gente queria ouvir um pouquinho da sua história, né? Até que você chegue, então, em 2023. Conte um pouquinho pra gente. Vamos sim falar dessa jornada, Boa. né? Então, eu te conheci ainda, Sim. digamos que na metade dessa jornada, né? Exato. Como eu falei, sou formada em designer gráfico, né? E me especializei em marketing. E aí eu comecei lá atrás, trabalhando na escola de inglês como secretária. Boa. Então, meu primeiro emprego foi como secretária. E aí foi nessa escola de inglês que eu comecei já, por conta desse olhar da minha antiga chefe, né? Gracinha Prado, um beijo para você. E aí ela viu que eu tinha muito esse perfil de eventos, de criação, de criatividade. E ela pediu para eu começar a fazer algumas coisas já fora dessa questão de ser apenas uma secretária. Certo. E eu comecei a conduzir algumas coisas. E participar de reuniões de marketing junto com ela, junto com a agência de publicidade. Então eu fui conhecendo esse meio e me apaixonando. Tá. Então eu brinco que o marketing me escolheu, né? Aham. Assim, ele me pegou pelo braço, se você vai ser nossa. E aí foi quando eu decidi estudar. E aí na época os cursos ainda estavam sendo construídos Sim. aqui em Aracaju. E aí eu disse, o que está mais parecido para o que eu gosto é design gráfico no momento. E não a publicidade e propaganda. Tá. Mas é engraçado que em algum momento da universidade os caminhos se cruzaram, porque eu peguei matéria com publicidade e propaganda, com design gráfico, e aí fluiu. E quando eu comecei a estudar, foi quando eu já saí da secretaria do Instituto Canadá e comecei a trabalhar realmente com marketing. E aí tive uma trajetória de 6 anos, né, nessa escola de inglês, que realmente abriu as portas do mundo, né? Oba. E eu brinco que foi do mundo porque eu aprendi inglês, estudei 6 anos de inglês também, Sim. saí falando inglês, recebi propostas para trabalhar por conta do idioma. Perfeito. E aí foi quando eu saí de lá e fui trabalhar, e foi pela primeira vez que eu fui trabalhar fora da educação, porque eu trabalhei no ramo da construção civil. Perfeito. E aí foram 2 dolorosos anos, Certo. até eu entender que não era a minha praia. E voltei para a educação, mas de uma forma diferente, que foi quando fui trabalhar com intercâmbio. Sim. E educação internacional, né? Passei a trabalhar vendendo pacotes de estudo, enfim. E foi onde eu conheci você. Sim, sim. Onde nossos caminhos se cruzaram. Porque Aracaju, a gente tem... Sempre os caminhos estão se cruzando, né? E Aracaju, a gente brinca que todo mundo se conhece. Perfeito. E aí, na agência de intercâmbio, eu continuei fazendo esse trabalho de marketing e eventos, mas também me debruçando totalmente sobre essa questão da educação internacional, vendo as infinitas possibilidades, né? E aí também rompendo algumas barreiras que tinham na minha mente de que só fazia intercâmbio quem é rico, Exato. só faz intercâmbio, né, quem tem condições. E eu percebi que não, né? A gente tinha, já na época que eu trabalhava, a gente tinha alguns programas do governo que incentivavam os alunos a viajar ao Ciências Sem Fronteiras. Então, Perfeito. eu embarquei muito aluno do Ciências Sem Fronteiras. Né? E entendi também que planejamento financeiro é importante. Eu acho que foi meu primeiro momento ali em contato com esse planejamento financeiro que a gente não aprende nas escolas. Certo. E é tão necessário, tanto como profissional como empreendedor, principalmente como empreendedor. Né? E aí tive essa jornada também de 6 anos, Sim. coincidentemente, né, na Student Travel Bureau. E fiquei lá nesses 6 anos. E quando eu saí de lá, não foi para me tornar sócia de uma agência de intercâmbio. Porque aí já entra também essa história. Meu primeiro contato com o empreendedorismo, sendo empreendedora, foi com a agência de intercâmbio. Mas eu saí da STB para ir para o Colégio Master, como gerente de marketing e eventos. Né, recebi uma proposta que na época foi muito boa. Fui, né, e assumi aí esse cargo e saí da educação de intercâmbio internacional e fui para a educação básica até o ensino médio. Perfeito. E assim, foi uma virada de chave muito grande, porque por mais que eu já tivesse passado pela educação, com curso de inglês, com intercâmbio, quando eu entrei na escola, eu vi que era um mundo totalmente diferente. Uma dinâmica muito mais intensa. Eu tive que mergulhar realmente numa realidade muito mais dinâmica, né? Então, fui para o colégio. Enquanto eu estava trabalhando lá no colégio, recebi o convite da minha ex-amiga ex-colaboradora, na verdade, da STB. Ela estava já na CI. E ela falou, olha, tem uma proposta de uma sociedade, eu pensei em você, você é a pessoa que me veio em mente, justamente por esse dinamismo, né, do marketing, de trabalhar com eventos, de trabalhar em ação, de estar na rua, fazer trabalho comercial, sempre gostei muito de bater em porta, fazer parcerias, então foi algo que eu sempre gostei muito. E ser empreendedor é isso, né, André? A gente tem que bater em muitas portas, aprender a levar muitos nãos que a gente recebe, mas também entender que é uma caminhada, uma jornada com várias mãos, né? A gente precisa desses parceiros, a gente precisa desse mercado, entender esse comportamento de mercado. E aí, quando eu aceitei me tornar sócia, né, desse intercâmbio, eu já entendia do mercado de intercâmbio, mas ao mesmo tempo disse, eu vou entrar aqui, mas não vou deixar o meu emprego por enquanto, vou tentar administrar as duas coisas, né? E aí,
o primeiro ano foi tentando me adaptar, porque querendo ou não, eu já tinha aí 2 anos, mais ou menos, fora do mercado de intercâmbio, então já tinha muita coisa mudado, Tá. e aí eu estava nessa adaptação de voltar para o intercâmbio, mantendo minha realidade de escola, que era bem intensa, né, e bem dinâmica, como eu falei. E aí, logicamente, que dividir também a sociedade, né? Tem seus detalhes, né? Eu ficava muito também assim, me culpando por não estar 100% presente na agência, Tá. enquanto minha sócia estava de cabeça lá presente. E, na verdade, éramos 3, né? Certo. Eu, Gabriel e a Rafa. Tá. O Gabriel, até então, estava morando nos Estados Unidos, ele ainda está morando lá. Entendi. Então, é uma sociedade onde ele ficava mais distante, mas, ao mesmo tempo, ele conseguia dar muito Vazão. conta, assim, trabalhava certinho. E eu ficava, nossa, eu que estou me dedicando menos. Tá. Preciso dar essa virada de chave, né? Só que aí vem o quê? A pandemia. Sim. E aí vem a pandemia, né? Todos aqueles problemas de cancelamento, de parar tudo. E para o mercado de intercâmbio não tinha volta, não tinha o que fazer. Perfeito. Tinha que cancelar tudo mesmo, tinha que parar tudo, parar o tempo. E aí todo mundo cego sem saber o que ia acontecer, né? Sem saber como o mercado ia reagir quando voltasse. Na verdade, estava todo mundo ali diante de algo totalmente desconhecido, né? Exato. Então, foi bem desafiador, né? Para manter, para segurar. E aí começou a surgir várias promoções, as escolas começaram a fazer várias promoções para poder as pessoas comprarem para viajar quando pudesse viajar. Perfeito. E, paralelo a isso, tinham escolas fechando no exterior. Então, escolas parceiras, que a gente já tinha Estabelecido essa relação. Exatamente. Fechando. Eu sei que nesse meio, nesse contexto aí, automaticamente eu também já estava me sentindo fora da realidade, porque eu já estava... Não foi fácil empreender mantendo outro emprego. Exato. E, ao mesmo tempo, eu descobri que a educação era algo que realmente dentro de uma escola, era algo que realmente me contemplava muito. Certo. E eu não queria abrir mão. Então, eu acho que sempre vai chegar para o empreendedor esse momento de ter que fazer decisões difíceis, Boa. né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que se colocar como pessoa, como ser humano, entender os seus desejos, né? Entender as suas metas, entender como pessoa e como profissional, e fazer esse paralelo, né? Como eu quero caminhar. Perfeito. Então, naquele momento, eu fiz uma escolha. Não vai ser agora que eu vou empreender. Tá. Vou abrir mão disso aqui, né? Tem outras pessoas tão capacitadas quanto, a empresa vai continuar, ela vai existir, vou ajudar até o quanto puder. Vou seguir com minha profissão e vamos ver o que é que isso vai dar. Perfeito. E, paralelo a isso tudo, eu já fazia um trabalho há muitos anos de voluntário, né? Ah. Eu sempre gostei muito de marketing, como eu falei. Sim. Então, eu sempre gostei muito dessa coisa de mercado, de olhar para o mercado, tentar entendê-lo, né? Dentro da minha profissão. E aí, eu sou moradora, resido desde que nasci no bairro Santos Dumont. Perfeito. Bairro periférico, zona norte de Aracaju. Né? E aí, assim, esse entender mercado, estudar mercado, a gente percebe alguns comportamentos. Então, eu sei que a zona norte é a base que sustenta o mercado sergipano. Certo. São as pessoas que saem de suas casas para ir trabalhar na zona sul. Perfeito. Né? Então, é uma base forte que faz essa manutenção nas empresas, tanto do centro também, mas também na Zona Sul. Então, são os trabalhadores, né? A mão de obra. E o que é que eu percebia também, enquanto eu tive essas experiências como empreendedora? Fazia muita entrevista, fazia muita seleção. E isso já começou lá na época do STB. Então, quando eu já estava no STB, eu já fazia essa ajuda, né, com o meu chefe de fazer seleção, contratar a equipe. E eu percebia que as pessoas não sabiam fazer currículo, não sabiam se comportar numa entrevista de emprego. E aí eu disse, o que é que eu ficava naquela intuito, eu preciso fazer alguma coisa. E aí onde começou meu primeiro projeto voluntário, né, dando palestras, conversando com pessoas, mas onde? No meu bairro. Né? Então eu comecei pelo meu bairro e depois, a partir do meu bairro, como é que eu entrei no meu bairro, né? Como é que eu comecei a fazer esse trabalho? Engraçado, história engraçada também. A porta foi a igreja, né? A igreja, ela fomenta muito isso, de desenvolver pessoas, não somente no lado espiritual, mas também no lado humano e profissional. Perfeito. Então, eu conseguia ali, com os adolescentes, com os jovens, com adultos que estavam desempregados, a fazer esse trabalho, de fazer correção de currículo, e dar palestra sobre marketing pessoal. Então, comecei isso no grupo de jovens, né? E depois fui fazendo parcerias com escolas. Então, sempre ligada com a educação, né? Com escolas, e fui ampliando, né? Então, quando eu me vi, eu já estava batendo perna nos bairros todos de Aracaju, falando sobre marketing pessoal e empregabilidade. Então, eu ensinava as pessoas a como responder perguntas de entrevista de emprego, o que não falar, né? O que colocar no currículo, o que não colocar. Então, a gente sabe que existe muita informação na internet, mas, ao mesmo tempo, muita coisa não é filtrada. Então, eu sempre fiz essa curadoria de informações e entendendo esse mercado, né? E, então, preparava essas pessoas e... De certa forma, isso também me preenchia. Então, eu gostava dessa coisa de dar aula, de ensinar, né? E fui nesse caminho, porque também, aí esqueci, são muitas camadas de uma tiara.
Minha família, todo mundo tem histórico de ter 2, 3 empregos. Sim. Mercado, quando a gente vem da periferia é isso, né? Serve, para contemplar nosso orçamento, custo, nosso perfeito. orçamento, né? Nossa qualidade de vida. Perfeito. É muito comum isso, inclusive para pessoas periféricas, ter esse acúmulo de funções. Então, quando eu tinha 21 anos, eu já estava na empresa de construção civil, como eu falei, que era na Norcon na época, eu comecei a dar aula enquanto eu estava na Norcon. Perfeito. E eu não parei até hoje. Sim. Então, em todas as empresas que eu passei, eu continuei dando aula. Então, eu comecei dando aula de informática, depois dando aula de web design para criar sites. Certo. Depois dei aula de inglês, porque aí eu já estava falando fluentemente. Sim. E, por fim, eu comecei a fazer essas palestras, e aí essas palestras que eu dou até hoje não parei. Perfeito. Né? Por fim, não, porque aí vai entrar a educação antirracista, que é o meu atual negócio. Mas aí transitei, né, com essa parte do trabalho voluntariado, né? Então, que até hoje eu faço, não paro, porque eu entendo que ainda existe um mercado de pessoas que precisam dessa... A gente não vê na escola, né? A gente não tem, como eu falei, da educação financeira, a gente não tem na escola como se comportar, como fazer um currículo, como não fazer, né, um currículo. Então, continuo fazendo isso até hoje. E aí, foi nesse viés de estar conversando com essas pessoas que surge essa tiara ativista, essa tiara do movimento negro, né? De olhar e perceber que existia um recorte que excluía e era muito forte com a população preta. Isso também vem, né, esse clique vem, claro, a partir do trabalho da minha irmã, que já era uma ativista também há muito tempo. Minha irmã foi a primeira mulher preta de Aracaju a fazer um trabalho com o negro e a partir desse trabalho com o negro fazer um trabalho com outros movimentos sociais. Então ela é uma referência, não só para mim, como irmã, como mulher, mas também para a sociedade sergipana, né? Quem conhece Tati Menezes sabe que eu não estou mentindo, vai fortalecer essa informação aí. Então ela foi uma referência para mim e virou essa chave para mim. Né, junto com esse comportamento que eu já via no mercado, né? Então, tentando entender esse mercado que não absorvia e que não colhia também pessoas qualificadas, eu entendi o recorte do racismo. Porque eu falava, nossa, esse currículo é bom. Essa pessoa é capacitada, né? E por que ela não foi inserida? Exatamente, porque ela não foi inserida. Como assim ela não foi contratada? Como assim uma porta não foi aberta? Né? E tantas foram fechadas. E foi aí que eu passei a entender esse recorte racial dentro desse mercado de trabalho. E aí eu disse, não posso falar só de marketing pessoal, não posso falar só de comportamento. Eu tenho que aprofundar esse conhecimento, entendendo mais esse lado. E aí eu mergulhei em alguns estudos para também me entender enquanto um corpo preto dentro dessa sociedade racista. Enquanto uma mulher preta, porque aí já é um recorte, dentro do recorte da cor. E fui estudar essas questões raciais. Então, fiz curso começando pela filosofia. Eu disse, a filosofia ela amplia nosso repertório, né? Nossa maneira de pensar e nos impulsiona, né? Fazer pensar de várias formas. Então, fui fazer curso de filosofia africana. Fiz vários cursos também com ativistas e pessoas que já têm hoje, que já estão no mercado hoje, levando essa consciência do antirracismo enquanto lugar mesmo, enquanto corpo nessa sociedade. E também, eu pensei muito também Tiara como pessoa, né? Eu tenho os meus sobrinhos, né? Eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, irmãos pretos. E entender como também a sociedade, né, lida com essas pessoas. Então, eu queria entender por todos os vieses, né? Por isso que eu mergulhei nesse conhecimento. E li muito, li bastantes livros. Então, fui entender referências de diversas áreas. Ainda tem muita gente para ler, né? Ainda tem muita área que eu não domino e eu falo também que eu não quero ser especialista em tudo, né? Por exemplo, a gente sabe que tem área jurídica, que a gente tem pessoas, né, que hoje eu conheço, juízes que fazem um trabalho negro bastante eficaz dentro do jurídico, formando pessoas, né, formando juristas. Dentro da polícia, do corpo militar, a gente tem um trabalho antirracista já acontecendo em alguns estados. Dentro da saúde. Eu não consigo entender de todas as áreas, mas eu quero entender pelo menos um pouco do que se tem, dessa movimentação, né, de como está acontecendo. Por quê? Porque aí entra a Tiara empreendedora, né? Como é que eu, com esse trabalho que eu já tenho de marketing pessoal, de empregabilidade, dentro desse mercado, como eu, dentro da educação, entendendo desde a educação básica, na maior escola particular do estado de Sergipe, onde as pessoas fora já tendem a ter esse olhar elitista, né? É uma escola elitista, é uma escola excludente. Como é que eu estou dentro dessa escola? Como é que isso me imune de informações e de ações para que eu possa, né, agir com mais assertividade dentro desse mercado? Então, a partir daí surge essa necessidade de falar, não, eu preciso construir algo, aí entra um negócio meu, que não é só nesse sentido de ser empreendedora, mas ser uma empreendedora ativista, uma empreendedora com consciência, com a causa que realmente vai fazer uma transformação
não somente aliando já o que eu fazia, mas dentro desse recorte que eu me vi, que eu me encontrei, que eu busquei entender, Certo. né, para poder ajudar essas pessoas, de certa forma, e colocar esses profissionais dentro desse mercado, Certo. que não nos absorvia. Certo. Então, a Circular Black surge em 2021, Sim. que é essa empreendedora atual, que aqui vos fala, né? Graças a Por Deus, conta- chegamos estamos próximos já de 2023, viu, senhores? Então, veja que foi uma jornada por vários caminhos, várias Perfeito. portas que foram abertas, É. né? Por pessoas que olharam para mim e entenderam que eu era capaz, Perfeito. né? E paralelo a isso, o meu estudo. Então, Tá. eu não desisti dessa jornada do trabalho, eu fui me entendendo enquanto pessoa nesses campos. E a questão da educação. Então, eu não parei de estudar e pretendo não parar, porque, Exato. como eu disse, tem muita coisa para Boa. estudar, muita coisa para ler, muita gente para ouvir, muita gente para assistir, né? Todo dia eu descubro gente nova aí falando Sim. sobre coisas que são tão importantes. E no empreendedorismo, com novos desafios. Porque agora é um desafio que eu sei que é uma barreira brutal, que é uma barreira que é violenta, porque nos adoece mentalmente, Sim. não somente fisicamente, né? Porque sabemos, como eu falei, essa população preta, periférica, que está às margens, né? Ela, quando ela entra no mercado de trabalho, ela está na base. Tá. Então, ela sofre vários tipos de violência, né? Não somente da exploração, mas também do assédio, do racismo mesmo, o racismo recreativo, porque o racismo tem suas várias vertentes. Segregação. A segregação e até o não crescimento dessa Sim. pessoa preta. A gente tem vários dados, né, que várias empresas hoje que já trabalham com esse olhar, com esses recortes, mostram que a gente não consegue crescer. E aí, quando a gente vai para os recortes, a gente tem a população preta, mesmo qualificada, recebendo menos que as pessoas brancas, Certo. né, ou pessoas não pretas, como a gente fala, porque nem sempre é um branco. Perfeito. E aí a gente tem, quando a gente vai para o recorte, a gente tem a mulher preta recebendo menos que o homem preto, menos que o homem não preto. Certo. Então, quando a gente vai para outro recorte, a gente tem a mulher preta ou a pessoa LGBTQIA+, Perfeito. recebendo muito menos ou nem recebendo porque não consegue ter espaço, como mulheres trans, homens trans, Perfeito. corpos pretos. E aí a gente tem vários recortes. Tá. E aí nesses recortes, cada vez, né, menos possibilidades e menos ampliação de espaço para essas pessoas. E aí é onde entra o antirracismo dentro das empresas. Certo. Né? Hoje, a gente já tem, por conta das políticas de ações afirmativas, a gente já tem uma crescente de empresas grandes, né, nacionais, onde elas conseguem criar vagas para pessoas pretas, né? Para pessoas LGBTQIA+. Então, a gente já tem essas políticas dentro de algumas empresas que há muito custo e também brigando com esse mercado racista, Sim. né? Porque quando essas vagas elas surgiram inicialmente, alguns casos como a Magazine Luiza, a internet, né, cancelou, Certo. né? Então, assim, foi um cancelamento sobre como é que pode isso? As próprias cotas, né? Exato. As próprias cotas dentro da universidade, a gente tem até hoje pessoas brigando para que essas cotas elas acabem, Sim. porque as pessoas não entendem que isso é reparação. Isso. Consequência, né, de uma falsa Sim. libertação que não existiu no 13 de maio. Sim. Então, é uma consequência muito grande que reverbera até hoje. E aí, por isso que essas pessoas estão na base, por isso que essas pessoas não têm portas abertas e por isso que existe a necessidade gritante do antirracismo na prática. Tá. Porque o que a gente vê é muito Filosofia. filosofia não Perfeito. aplicada. Tá. Falsos novembros negros, falsas Perfeito, consciências negras, né, de empresas que só querem usar para fazer o seu Benefício. marketing, para fazer como marketing, né, como Exato. marqueteira que sou, Sim. sei que a publicidade ela tem essa capacidade Exato. de maquiar, Sim. ela tem essa capacidade de gerar conteúdo para fazer as pessoas acreditarem numa coisa que não é real. Exato. E aí surge justamente Circular Black, mais uma vez, com essa intuição e esse Isso. desejo Sim. de levar essa educação antirracista que comece desde a gestão até a base. Tá. Mas tem que começar na gestão, porque primeiro para a empresa entender que o antirracismo tem que existir na prática, tem que começar da gestão. Boa. E aí onde entra a Circular Black com o seu primeiro experimento, que é dentro do Colégio Master. Então, o projeto ERE, que é Educação para as Relações Étnico-Raciais, ela começa com, no primeiro momento, uma capacitação, formação com gestores, Certo. para que esses gestores entendam o que é antirracismo, o que o antirracismo propõe, que é, logicamente, combater o racismo dentro daquele ambiente. Certo. Mas na prática. E o que é essa prática? Então, essa prática ela vai de acordo com cada empresa, Certo. com cada realidade. E meu projeto piloto foi no Colégio Master. Perfeito. Né? E está acontecendo, porque a gente está em 2023, né? E é algo que, como eu falei,
a gente continua estudando, continua entendendo, porque é comportamento, é ser Exato, humano. exato. E o comportamento, ele muda de acordo Com o ambiente, com a com o ambiente, com a estrutura, estrutura, enfim. com o que o mundo também, né? Exato. Com o que está Oferta. acontecendo com o mundo. Perfeito. Então, quando a gente tem casos, por exemplo, como o do Vini Júnior, Sim. né? Um grande profissional que joga num grande time, que brilha na maior competição de futebol do mundo, Perfeito. né? Todos os olhares estão ali na Liga Europeia. Não entendo nada de futebol. Se eu falar alguma coisa errada, por favor, me corrija. Mas aí o mundo para prestar atenção na gravidade. Se o Vini Júnior, né, um cara tão competente, está sofrendo racismo dentro de uma empresa, né, que é uma empresa, Exato. né, dentro de um órgão tão grande, e aquele órgão está tapando os olhos, né, não tá, tipo, tá tratando com normalidade. Na verdade, não está tratando, está tornando invisível. Sim. O que imagine dentro de outras empresas, de empresas pequenas, né? O que não acontece. Né? De uma empresa do centro da cidade, Perfeito. de Aracaju, por exemplo, que as Sim. pessoas nem sequer entendem antirracismo como algo que é como uma ferramenta mesmo, Perfeito. né? Perfeito. Que precisa existir dentro da empresa. Então, é um trabalho muito árduo. Sim. Eu sei todos os desafios que empreender contra o racismo ele me traz, mas hoje me sinto mais fortalecida do que a Tiara de quando entrou como sócia da agência de intercâmbio, que não sabia para onde queria ir, que não sabia que passos dar, né, que não soube equilibrar, mas ao mesmo tempo entendeu e fez um desfecho tranquilo. Sim. Né? Não foi doloroso, foi algo consciente. Então, foi todo um preparo para eu estar aqui hoje, né? Para eu estar aqui hoje, entendendo conscientemente, né, qual é o meu papel enquanto empreendedora, e o quanto eu tenho ainda o que fazer, produzir. né? Perfeito, a produzir, né, com a Circular Black aí nas empresas, nas escolas, em todos os ambientes. Se a gente dissesse, vamos lá, parou, acabou praticamente. Ela já contou, até 2023, vocês já viram quantos projetos, vocês já viram quantos níveis de relacionamento, coisas que ela iniciou e finalizou, coisas que foram promovidas em função da estrutura familiar, que me levou, ou que me leva depois até algum questionamento mais específico, né? Porque ela fala, geralmente, né? Assim, quando eu percebo pelo menos os projetos, são projetos que são provenientes de algum tipo de dor sentida, né? Na prática, como você fala, né? E aí ficou uma dúvida, né? Porque quando você inicia, você disse que a sua referência era a sua irmã. Uhum. E aí eu não sei se a sua irmã teve, ou se até mesmo você sentiu, né? Eu tô dizendo isso porque eu, inclusive, né, já senti isso, né? Até hoje sinto em algumas situações. Às vezes até brincando aqui, é porque vocês não estão vendo, mas Priti está aqui do meu lado, né? Priti é que faz toda a cobertura aqui na nossa dinâmica de fotos e áudio, enfim, @Priti, se vocês quiserem depois acessá-la, tá? Mas Priti uma vez, André, não sei como é que você tem paciência, porque se fosse eu já ficava meio que tal, e falava umas 10 coisas, porque não é possível nos dias de hoje, lá. Perfeito. Aí eu falei para Priti, infelizmente ou felizmente, eu preciso ouvir, e eu não tenho, às vezes, nem espaço para poder estar discutindo, enfim. Eu sei que isso é um comportamento particular. Eu não necessariamente entendo que deve ser o comportamento de todos. Sim. Mas é mais ou menos nessa pegada que eu imaginei no momento que você estava falando, que eu digo, será que a Tiara também, para além da irmã, né, que é uma referência, enfim, ela sentiu e depois olhar para a irmã e dizer assim, poxa, eu tenho uma irmã em casa que já milita, né, que já desenvolve essa ação, e por que não? Né? E aí vem aquele estralo da ideia de iniciar esse projeto, iniciar tantas outras coisas, tantas outras frentes que você já realizava de alguma maneira, mas que depois criou, né? Criou a Black, criou o projeto Irei, enfim. Uhum. Então essa é eu queria que você explicasse um pouquinho disso, né? Esse é um ponto. E o segundo ponto eu queria que você contasse um pouquinho melhor sobre a questão do projeto naquilo que, vamos dizer assim, né, é a sua jornada dentro da escola. Porque quando Tiara... E aí isso foi um pouco do making off, né? Não aqui hoje especificamente, mas nesses desenvolvimentos de projetos, uma das coisas que me chamou a atenção é que Tiara, quando chega na escola, ela me disse, André, hoje já tem uma equipe que a gente está ali junto, fazendo e acontecendo, mas a Tiara não chega com essa equipe. A Tiara chega sozinha para desenvolver esse processo, né? Então eu queria que você contasse nesse momento, né, todo o seu desafio para poder fazer um setor funcionar e estruturar, enfim.
E aí o exato momento em que você passa a entender que o projeto faz sentido e passa então a desenvolver esse projeto, eu acho que é legal. Então são duas grandes perguntas aqui. Um é, como é que essa virada de chave chega? Se ela de fato foi preventiva, você não sentiu uma dor tão direta, Sim. mas foi em função de você ter sido inspirada pela sua irmã, e aí sim você abraça a causa, e depois começa a ter a consciência até mais, enfim. E a outra é a lógica do projeto, agora como trazendo a lógica do início, né? No início lá no Master. Pronto, então, respondendo a primeira pergunta, Primeiro. o pronto é bem sergipano, né? É, pronto. Engraçado. Eu falei e nem senti, depois eu... Teve uma pessoa que vai fazer, inclusive, uma reunião comigo amanhã. Ela disse, André, ela é de São Paulo, né? Ela disse assim, André, é tão clássico o seu pronto, que eu vou... Ela estava falando comigo no WhatsApp, ela disse que eu vou escrever aqui no final. Ela escrevendo, pronto, está combinado. Então, ficou o pronto para ela, como sempre. Eu aqui pronta para dizer que eu entendi essas duas perguntas. Então, vamos lá. Na verdade, uma coisa foi um clique da outra, foi uma consequência, né? Como eu falei, eu já vinha nessa pegada de falar para as pessoas sobre marketing pessoal, sobre empregabilidade. Então, analisar comportamento, falar sobre esse comportamento para que pudesse gerar oportunidades para eles, né? Certo. E aí, eu acho que acompanhar a trajetória da minha irmã e ver o trabalho da minha irmã deu esse estalo do porquê algumas pessoas que eram tão capacitadas, pessoas que eram tão brilhantes, não conseguiam chegar em espaços, chegar em alguns espaços, né? E aí não foi uma dor minha. Naquele momento, eu estava em um espaço que eu estava bem. Então, eu já estava dando aula, eu já tinha um cargo, eu tinha conseguido entrar na universidade, né? Pagar a universidade do meu próprio bolso, trabalhando para pagar. Sim. Então, assim, eu consegui chegar em um lugar que muitas pessoas pretas não conseguem chegar. Sim. Mas porque eu tinha uma base familiar, né, que me deu possibilidade para isso. Sim. Mas é isso, minha irmã, ela é uma ativista, como é que eu posso assim comparar? Ela é uma ativista mais de rua, mesmo de ir para as marchas. Pro front. Então, ir pro front. Pronto, é isso. Minha irmã, ela é mais ativista de ir pro front, da cara bater. Eu sou ativista mais do backstage, né? Perfeito. E, inclusive, eu demorei muito a me ver como ativista, como militante, porque tinha muito aquele incômodo de quem estava nessa militância de ir para a porta de fórum, de ir para a marcha, de ir para a rua, de levantar a bandeira, com quem ficava no backstage. Dizia assim, vocês que ficam aí atrás do teclado, né, os militantes digitais, né, os ativistas digitais. Perfeito. Tinha esse incômodo. Mas, ao mesmo tempo, eu não me incomodava de ser chamada de ativista digital, por exemplo, porque eu fazia um trabalho paralelo em grupos pequenos, em bolhas, um trabalho que era mais invisível. Certo. Então, eu estava ali, ao mesmo tempo que invisível, porque eu estava lidando com 15 numa sala, 20 pessoas, né, às vezes 30. Teve uma igreja que foi muito engraçada, foi uma igreja evangélica. Sim. E aí eles me descobriram por conta de uma pessoa que tinha me assistido na Microlins, que é a escola do meu irmão. Perfeito. Então, a Microlins é onde eu faço até hoje. É de seu irmão? Leno. Menino do céu. Aracaju é pequeno, viu? Porque Leno, salvo engano, eu conheci fazendo alguma coisa agora, André. Na Sejuc? Não, mas depois para não atrapalhar o podcast, certo, gente? Mas bom, depois, mais quando... Poxa, meu irmão foi que me abriu as portas para ensinar, para lecionar, foi ele. Foi a primeira pessoa que olhou para mim e fez, você vai ser professora. Exato. E aí me empurrou na Microlins, era o antigo dono ainda, e aí comecei a dar aula lá. E depois, hoje ele é o dono, e aí faço esse trabalho lá, usando as salas dele, né? Eu digo, olha, eu vou falar sobre marketing pessoal, quero a sala. E aí ele marca, a gente agenda, eu falo lá. E aí, vamos lá, perdi. Vamos lá, né? Não, o primeiro ponto foi, como foi que você se encanta, sim, né? Sim, aí minha irmã... e aí, assim, eu não estava nessa fronte de estar nas ruas. Perfeito. Mas eu estava com esses grupos, né? Que eu estava ali. Bairro Bugio, bairro Santos Dumont, Santa Teresa, Aeroporto. Onde me chamava eu ia. Era escola pública eu estava, era igreja eu estava. E aí teve uma igreja do Bugio, que foi a Igreja Evangélica Quadrangular, que um rapaz que organiza o grupo lá, ele... tinha participado no Santos Dumont. E disse, Tiara, eu quero levar você para minha igreja para você falar pro pessoal que eu vou divulgar, pessoas que estão disponíveis no mercado, pessoas que querem recolocação, né, e não conseguem. E aí eu falei, tranquilo, vou sim. Cheguei lá achando que ia ter umas 15, 20 pessoas, que eu estava acostumado com isso já, né? Pequenininho, quando eu cheguei a igreja já estava lotada, tinha assistente para colocar o data show e tudo, e assim, fazia, gente, é muito organizado, mas nenhuma instituição é mais organizada que a igreja, né? E nossa, e aí assim, mas a igreja estava muito cheia, e quando acabou, eu ainda fiquei, eu acho que quase umas 2 horas conversando com várias pessoas que ficaram esperando para tirar dúvida, então eu comecei a dar consultoria, basicamente, então assim,
E aí, outra coisa que a gente também percebe nesse recorte do racismo, Sim. né? As mulheres pretas, elas Certo. empreendem muito, Certo. bastante. Aham. Empreendem pequenos negócios, são as artesãs, são as as boleiras, as que fazem os doces, as que fazem bijuterias. Certo. Então, existe também essa pesquisa, né? Não é da instituição Tiara, Sim. mas quando a gente vai para esse recorte de onde as mulheres pretas estão, como elas não conseguem ser colocadas no mercado, né, com bons salários e tudo mais, elas vão partir para empreender. Tá. Então, esses pequenos negócios dos bairros, né, se vocês andarem em bairros periféricos, vocês vão ver muitas lojas de roupa, salão de beleza, esmalteria. Então, esses pequenos negócios que depois até podem se tornar grandes negócios, Exato. como a gente tem vários casos, como de cabelos crespos, trancistas, que Perfeito. crescem e hoje tem franquias. Então, Sim. começa nesses bairros periféricos pelas mulheres pretas. Certo. Então, elas movimentam muito Perfeito, o empreendedorismo. Então, hoje a gente já tem projetos, inclusive editais, né, abertos só para essas mulheres, Perfeito. né, Brasil afora. Então, eu dei muita consultoria nesse dia e depois estendi. Várias pessoas foram no meu Instagram e ficaram, eu quero. Eu lembro até muito na minha mente de um rapaz que ele estava trabalhando numa loja, queria se tornar gerente, mas ao mesmo tempo ele pintava a unha. E ele falava, mas é tão chato, eu sou casado, eu tenho filha. Mas ninguém vê um homem, né, preto, pintando unha de mulher. Sim. Aí para você ver também como o próprio olhar machista, né, Perfeito. ele também fere, além do racismo, né, fere esses lugares, né. Veja como é a dor dele. Exato. A dor dele é uma dor Que... de uma doença social, porque é um olhar de algo que é construído, que aí a gente vai para o estrutural, né? Sim. Que aí nesse caso não seria o racismo estrutural, mas seria o machismo, Sim. né? Que já leva ele para uma dor, mas hoje ele tá com a esmalteria dele. Certo. Ele tá trabalhando bastante, eu acompanho ele no Instagram, Ah, adoro. E aí, assim, é uma troca muito grande também. Então, eu aprendo muito também com essas pessoas, Certo. né? Essas pessoas me motivaram a ter essa força de dizer assim, vou sim ter meu negócio falando sobre isso, né? Por que não? Porque muitas pessoas também criticaram. Você vai capitalizar, você vai cobrar. Eu disse, muitos anos eu passei no voluntariado, muitos anos, e continuo fazendo. Sim. Mas eu também preciso capitalizar. Eu não posso entrar em grandes empresas, em grandes marcas que usam antirracismo, né, de uma forma fake, né, de uma forma fantasiosa e não cobrar. Eu vou fazer uma capacitação, eu vou fazer uma formação, então eu vou cobrar sim. Exato. Né? Então, respondendo sua pergunta sobre a questão da minha irmã, ela vem desse lugar, dela estar no front stage fazendo esse trabalho e eu entender ali, no que eu estava fazendo, que aquilo que ela estava fazendo lá é justamente as dores que eu sentia nessas pessoas era a consequência disso que ela estava fazendo ali. Perfeito. Então ela estava lutando também, e luta até hoje, né? De forma diferente. E aí eu busquei lutar pela educação. Perfeito. Né? Ela luta com outras, Com né, com combate outras frentes, direto. combativa. Perfeito. Né? Ela vai para o combate. Perfeito. Eu fico na Na retaguarda. guarda. Né? Então, como até uma amiga em comum, Heloísa Caldino, disse, Sim. você é muito didática. Aham. Né? Você é muito Com toda a classe de política. Heloísa. Né? Com toda a classe que ela fala. Aham. Você é muito didática, você é muito política. Certo. Eu acho que na hora da briga eu realmente vou mais por esse caminho. Né? Boa. E assim, nem todo mundo precisa estar no mesmo... A gente precisa estar no mesmo lado da trincheira. Perfeito. Mas temos que ter funções diferentes. Exato. Né? Exato. E eu quero isso, eu quero todo mundo no mesmo lado que eu, da trincheira. Perfeito. Mas cada um na sua função. Então, aí já respondendo sua segunda pergunta, quando eu entro com o projeto, né, a proposta é justamente ter esse cronograma. Né? Vamos começar com a formação. Perfeito. Como? Né? Eu estou falando de uma empresa onde eu tenho o corpo discente e o corpo docente. Certo. Então, eu preciso, antes de chegar nos alunos, chegar em quem, né, capacita esses alunos. Trabalhar esse olhar. Então, quando eu começo com ele, eu começo na gestão, mostrando, olha, primeiro, todo lugar que eu entro para falar de antirracismo, eu tenho que convencer as pessoas, porque nem todo mundo acredita, Certo. que somos um país racista. Certo. Somos um mundo racista. Né? Mas vou falar especificamente de Brasil, né? Sergipe, Aracaju. Somos racistas. Temos provas, temos dados, né? E esse racismo, ele precisa ser desconstruído. Ele precisa, para que a gente possa, ele precisa ser combatido, obviamente, mas para que eu entenda que o antirracismo é necessário, eu tenho que desconstruir esse olhar de que eu não sou racista. Certo. Eu preciso Né? me reconhecer como. Me reconhecer como. Tá, E a partir disso, entender que onde eu posso começar essa desconstrução. Então, a gente até vê, né, algumas ações pontuais na internet, como Exato. não use essa frase, não use aquela frase, esse termo é racista, essa brincadeira é racista. Beleza, é um passo. Mas é assim, é um passo ainda muito curtinho, Sim. dentro de tantas outras coisas que a gente não consegue enxergar e entender como racismo, né? E aí, na escola, eu começo esse projeto, primeiro, conversando com a gestão.
conversando com os professores e setorizando essa formação. Porque eu tenho um grupo de seguranças que eles tratam com os alunos, com pais e com colaboradores, e eu preciso conversar com eles dentro da realidade deles. Certo. Falando a língua deles, do trabalho deles. Eles trabalham como? Eles trabalham recebendo pessoas, orientando. Então, como é que eu converso com eles? É um contexto. Fiz com um grupo de psicologia. Lá a gente tem um grupo de psicólogas que atende da educação infantil até o ensino médio também. Então, fiz uma formação com elas específica sobre a psicologia, né? Como é o recorte dentro da psicologia? Porque é extremamente absurdo. Perfeito. Você não tem noção de quando você vai para a questão preta dentro da psicologia, como é gritante a necessidade do antirracismo. Entendi. Porque muita gente fala assim, mas você não consegue esse emprego porque você não quer. Perfeito. Acorde hoje, Sim. faça todo dia mais um pouco. Mas as pessoas não entendem que a saúde mental da população preta, ela é agredida de diversas formas, né? De diversas formas. Então, esse olhar da psicologia, ele tem que entender isso. Tem que entender, por exemplo, que a estética não é uma brincadeira. Sim. Não é uma coisa leve, não é uma coisa boba. Sim. Eu falar do seu cabelo. Sim. Para você, um adulto, é uma coisa, mas quando eu falo para uma criança, um né? adolescente. Quando eu faço um comentário, eu conversei isso até com os professoras e professores, né? Quando eu faço um comentário até sobre mim mesma e uma criança escuta, eu sou referência para aquela criança. Entendi. Então, se a professora está na sala e fala assim, ai, nossa, acordei com esse cabelo de bucha, de vassoura, horrível. Perfeito. A criança escutou. Perfeito. E ela olha para você, ela fala, nossa, meu cabelo é igual ao dela. Sim. Aquela criança, a forma como ela vai maturar aquela informação, como ela vai trazer aquela informação para ela, já é totalmente diferente de como o adulto leva. Então, às vezes, só um comentário sobre você mesmo já afeta o outro. Então, esse trabalho minucioso de mostrar para eles Sim. como a fala deles, a curadoria, o que eles levam para a sala de aula é tão importante. Por quê? Falar de racismo dentro de uma instituição escolar não é só falar da dor. Né? Na verdade, em lugar nenhum é só falar da dor. Falar sobre racismo tem vários vieses, várias vertentes. Então, a gente está no lugar da conquista também, no lugar das alegrias, no lugar da vitória, no lugar da contemplação. E eu preciso levar isso para a sala sem necessariamente falar diretamente. Certo. Então, quando eu monto um slide, por exemplo, para fazer uma apresentação, eu não preciso dizer, olha, bote pessoas pretas para representatividade. Isso já tem que ser intuitivo. Sim. Eu já tenho que colocar lá vários tipos de tom, várias pessoas, para que aquelas crianças se vejam, para que aqueles adolescentes se vejam. Quando eu vou fazer a publicidade, por exemplo, né, enquanto profissional de marketing, hoje já é uma cobrança muito grande, né, que as marcas sofrem na internet, na TV, né, e às vezes também sofre até o cancelamento. Exato. Primeiro comercial com uma família 100% preta, que foi da Boticário, foi extremamente cancelada, né? Então, veja, as pessoas não pretas, elas acham ruim quando elas veem 50%, 56% da população brasileira se autodeclaram pretas, né? Porque os partos estão dentro dessa questão. Então, 56% é mais da metade. E a gente não pode se ver, né? Então, assim, é algo que a gente tem que falar, infelizmente, hoje, tem que falar, olha, a prática antirracista é você, na sua curadoria de imagens, de música, de leituras, de textos, de poesias, enquanto educador, colocar na sala de aula. Então, foi dentro dessa formação que eu conversei com cada grupo. E aí, quando chega no grupo dos professores, também fiz uma formação escalonada. Porque certo. A linguagem com a educação infantil é uma. A linguagem com a educação fundamental é outra. A linguagem com o ensino médio é outra. Perfeito. Então, o ensino médio, eu já consigo ir mais para o combate. Né? O ensino médio, os meninos já estão pipocando na internet. Eles já entendem tudo, eles já nascem empoderados. Né? A palavra empoderado teve um esvaziamento muito grande, mas é importante e necessária. Né? Então, os meninos, as meninas de hoje, elas já têm toda a informação na palma da mão. Então, eles já nascem gostando dos cachos, querendo ter dread, querendo ter trança, né? Querendo empoderar esse cabelo, essa cor, as roupas. Porque, como eu falei, a estética não é uma coisa boba. A estética ela é fundamental, importantíssima nesse reconhecimento enquanto pessoa preta. Então, fazer essa formação por etapas, né? Colocando... E aí entra, como você fala, a Tiara sozinha, por quê? Eu tenho uma equipe de marketing que trabalha comigo para o marketing, mas é uma equipe que é contemplada por pessoas pretas e não pretas, né? E nem todo mundo tem a formação para falar de antirracismo. Certo. Quando eu levo esse projeto para o colégio, eu levo como Tiara, né? Circular Black, projeto montado e pensado para educação, para trabalhar no decorrer do ano. Né? Entendendo a necessidade de que somos racistas e precisamos ter essa desconstrução, quebrar esse olhar, né? Colonial, que a gente chama de educação decolonial também, e trazendo para os professores
esse ponto de luz mesmo, assim, olha, temos isso aqui que vocês podem usar. Por exemplo, na educação do ensino fundamental, os alunos começam a fazer, na parte de geografia, na parte de história, já começam a explorar a própria cidade. Você tem o aniversário de Aracaju, tu falou, eles não vão passear por Aracaju, não vão conhecer Aracaju, então vamos fazer recortes. Então, o que é importante, que eu entro sozinha, mas eu nunca vou estar sozinha. Certo. Eu entro sozinha porque, na verdade, eu estou pegando aliados para ficar comigo na minha trincheira, Certo. né? Então, a ideia não é que eu entre sozinha, é que eu faça esse primeiro encontro com eles. Perfeito. E, a partir desse encontro, eles sejam protagonistas junto comigo. Certo. E, mais do que isso, a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, ela pede que os alunos sejam protagonistas. Então, a ideia é que eu promova esses professores para que eles tragam os alunos para o protagonismo. Eles sejam, junto comigo, aliados nessa causa e tragam os alunos para o protagonismo, né? Tanto os alunos pretos, né, como também os alunos não pretos, porque eles precisam ser aliados. Sim. Então, como é que essa construção ela se dá no decorrer do ano? Onde é que a gente vai conseguir fazer ações práticas? Então, aniversário de Aracaju, a gente conseguir fazer uma movimentação. Vamos conhecer Aracaju, vamos chegar ali no Largo da Gente Sergipana, ali a maioria dos personagens todos da nossa cultura, eles têm herança quilombola. Certo. Eles vêm tanto na dança, como na comida, como em toda base, né, toda estrutura, né, dessa crença, vem de quilombos. Perfeito. Quando a gente desce mais um pouco, a gente tem um quilombo urbano chamado Maloca, Sim. que muita gente não conhecia. Então, a gente levou alunos dos 6º anos, alunos dos 7º anos, para conhecer o quilombo urbano Maloca. Ah, Tiara, eu preciso entrar nas casas, conversar com as pessoas. Se você mostrar, você entrar ali no centro de criatividade e mostrar que tem uma estátua de irmão, que foi um homem que fez um trabalho incrível naquela comunidade, de promover a cultura, de promover a educação. E muitas pessoas não conhecem. Sim. Né? Então, só esse trabalho, você já está abrindo uma frente. Exatamente, você está ampliando o repertório Perfeito. dessas crianças para uma leitura de um Aracaju preta. Sim. Então, promover esse tipo de ação é prática. Perfeito. Então, ele já chega em casa, ele já conta para o pai, já conta para a mãe. Então, eu perguntei para os meninos, né? Eu acompanhei a professora nessa jornada, porque é importante também o trabalho da supervisão, Sim. da gente entender, vamos deixar eles caminharem. Mas a gente também tem que acompanhar para que as falas também elas estejam sejam dentro, polidas. Exato, sejam polidas, porque dentro dessa dessa urgência também de ser um aliado, de ser Sim. antirracista, as pessoas também cometem falhas e às vezes cometem, né, alguns erros de falar somos todos humanos, né? Somos todos, temos todos a mesma cor de sangue, Perfeito. né? Essas falas que a gente não pode permitir que elas continuem Perfeito. sendo faladas, porque tem que existir o recorte realmente falando dessa diferença de ser uma pessoa preta e de ser um corpo preto dentro dessa sociedade. Então, quando a gente passa por essas formações e vai colocando essas ações em práticas, e aí quando você chega no ensino médio, você já consegue também trazer, né, os adolescentes para criar e co-criar projetos. Aí é onde que fica melhor ainda. Perfeito. Porque aí você, rico. exatamente, fica ainda mais rico. Porque a gente tem que sair também desse pedestal, enquanto a gente é educador, de que a gente sabe tudo. Sim. Essa imagem de que o professor é o rei da sala, Perfeito. né? Isso aí ficou lá no passado. Na minha sala de aula lá, Sim. que eu não preciso dizer o ano, Sim. mas ficou lá no passado. A sala de aula hoje, ela é isso, ela é invertida, né? Perfeito. Então, são novas propostas. E esse aluno, como eu falei, ele está imerso em muitas informações, né? E vem muita informação, às vezes, boa também. Então, é uma Perfeito. troca. Então, você traz esses alunos para você, para criar e co-criar projetos juntos com vocês. Boa, boa. Né? Então, a ideia é essa, é promover esses professores para que eles sejam aliados e tragam os alunos mais para próximo. E com a criança também, viu? Eu falei aqui do adolescente, mas na educação infantil a gente tem um trabalho com o setor de psicologia que é fantástico, Sim. que ela trouxe um personagem chamado Okapi, que é um animal africano. E muita gente achava que era um animal inventado, porque ele é uma mistura de zebra com cavalo. Certo. E aí é um animal muito bonitinho, o Okapi. Não, girafa com zebra, desculpa, girafa com zebra. E aí o Okapi, as crianças descobriram que era o Okapi, é um animal africano. E aí eles descobriram que era o Okapi, toda aquela descoberta, Sim. levaram o Okapi para casa, porque eles tiveram o Okapi de pelúcia, então eles tinham que tomar Perfeito. conta. Então, cada turminha recebia um. E é um trabalho para eles entenderem a diversidade, Sim. inclusão. Perfeito. E aí você trabalha várias linguagens, né? Porque Boa. para a criança que ainda está na sua formação de se entender ainda como gente, você não vai falar de racismo, não vai falar de Sim, cor. sim. Mas você vai falar da diversidade, da multiplicidade. Então, Boa. veja como consegue caminhar, né? Sim, com sim, várias séries. Então,
Foi assim que se deu o Projeto Herê, né? Dentro do colégio. Muito bom, muito bom. Eu quero, inclusive, eu imagino, né, que você deve ter tido assim, uma série de percalços que trouxeram para você, obviamente, alguns aprendizados. Sim. Coisas que se você pudesse, de alguma maneira, voltar no tempo, talvez pudesse dizer assim, André, acho que não faria, né? Ao mesmo tempo que você pode ter passado por situações também difíceis que você diz, André, apesar de ter o desejo de evitar, mas isso me amadureceu. Ao ponto de eu ou corrigir um processo posterior, ou uma fala, Sim. ou a condução daquilo que, se você não tivesse passado, não faria, enfim. Eu quero fechar esse nosso bate-papo. Eu sei que você pode estar dizendo, pô, deixa ela falar mais. Não, enfim, eu sei, tá? Isso provavelmente é um dos primeiros encontros do que a gente pode Se trazer. fosse falar aqui mais Ave coisas, Maria, é coisa demais. É coisa demais. E eu quero, né, trazê-la novamente para falar e talvez até aprofundar sobre coisas que acho que são extremamente importantes. Mas eu queria, nesses minutos finais, eu queria que você trouxesse esses 2 pontos, né? Aquilo que você entende que foi positivo e que você disse, poxa, Sim. André, que bom, aconteceu, eu não esperava e foi legal. E talvez algum outro que, talvez isso até tenha mais exemplos, mas eu queria só um mesmo, que você dissesse assim, poxa, André, isso daqui aconteceu, me marcou, doeu, eu aprendi e eu hoje consigo fazer isso de uma maneira mais clara ou mais madura em função dessa dor que eu passei e que me marcou, né, como pessoa. E eu queria que você militasse aí nessas 2 perguntas para a gente ciclar. Vou falar enquanto Jornada Circular Black. Perfeito. Não é nem projeto dentro da escola, o projeto está funcionando redondinho, está funcionando muito bem. E vão vir novos capítulos, né? Para que essa jornada continue ainda mais rica e assertiva. Tá. Enquanto Circular Black, o que é que aconteceu? Logo que eu não estreiei dentro da escola, na verdade, o meu projeto piloto foi esse. Mas eu estreiei com um evento que foi uma festa, né? E aí, nessa festa, eu tinha um compromisso das contratações de mestre de cerimônia. O que aconteceu, na verdade, o grupo que é o Patrão Produz, eles tinham feito uma festa chamada Patrão Caliente, que eles contrataram 2 bandas, que as 2 bandas majoritariamente são negras, que era a banda Tocha e a banda Afrocidade. Eles falaram, nossa, Tiara, público preto, tal, massa, a gente pensou muito em você para fazer as ativações, para fazer essa movimentação, né, com essa frente do evento. Contatei a Pretty Reis. Sim, gente boa. Para fotografar, gente boa, né? Contratei 2 produtoras para ficarem comigo na frente, recebendo as pessoas. A mestre de cerimônia, que foi Késia, né? Maravilhosa. É uma mulher trans incrível e, assim, maravilhosa em cima do palco. E foram 2 fotógrafos. Ao todo foram 7 profissionais pretos, né, que trabalharam nos bastidores junto comigo e junto com o pessoal do Patrão. E aí, a partir disso, foi quando eu comecei com a Circular Black nas redes sociais. E não estava pronta para um retorno tão grande. Né, porque realmente muitas pessoas vieram me procurar. E a partir daí surgiram muitas demandas. Né? Eu... esse ano, dei palestra para o Instituto Banese, para todas as agências do Banese, né, em Sergipe. E aí, dentro da Universidade de Tiradentes, dentro da Tiradentes Innovation, né, conversei com sobre a parte de tecnologia, então, no dia da criatividade, Mundial da Criatividade. E aí foi um desafio, porque eu também tive que adequar essa linguagem para a tecnologia. Né? E assim, várias adaptações, muita correria, mas aí o que é que eu acho que foi minha dor no momento? Não consegui atender. Eu me vi sozinha, tendo que atender todos. Naquele momento eu precisava ter uma equipe já preparada, estabelecida, para poder falar, né? E para poder se preparar e chegar lá pronto para falar, porque eu não quero que a Circular Black seja só Tiara à frente. A circular é para circular. Esse nome não foi escolhido à toa, né? A circularidade, ela já é algo que é ancestral, ela já é algo que vem da nossa ancestralidade, né? A circularidade. Então, eu precisava ter mais pessoas naquele momento pronto e eu fui aceitando as coisas, né? Aceitando as propostas, aceitando esses desafios sem ter uma equipe. E essa foi minha dor. Eu falei, olha, vamos lá. Teve uma empresa que eu ainda cheguei a fazer uma reunião para já fazer um trabalho antirracista, criar um comitê antirracista dentro da empresa. Porque, André, uma das dores também hoje da empresa, e inclusive falo me colocando também em uma grande empresa, é que não é só abrir as vagas para as
cotas, Perfeito. né, para pessoas pretas trabalharem. Porque hoje que a gente vê aqui grandes empresas que deram essa possibilidade, que não criaram os comitês, elas não souberam acolher Perfeito. quando as pessoas pretas passaram por causa de racismo. Uhum. Né, por algum caso, né, específico de racismo ou assédio. Perfeito. Então, o que é que acontece? Por isso que é importante preparar a gestão, Perfeito. ter informação, Boa. né, ter esse acompanhamento, essa vigilância. Porque se a empresa não tiver como acolher quando acontecer, né? Vamos lá, um diretor, um gestor, um coordenador fez uma piada racista. Perfeito. E aí aquela pessoa naquele momento entendeu, sou subordinada, vou levar na brincadeira. Mas a outra pessoa doeu, né? Ela sentiu dor, ela não gostou, ela ficou mal. E ela vai até o setor pessoal, o setor de RH. E o setor de RH não sabe o que fazer. Perfeito. Então, assim, por isso que é preciso um trabalho muito minucioso. Perfeito. E quando eu fui para essa empresa para startar esse trabalho, não estava pronta. Tá. Não tinha equipe. Perfeito. Né? Eu não tinha as pessoas que pudessem fazer esse trabalho. A infra né? necessária. Exatamente. E naquele momento também eu não podia abrir mão de onde eu estava, né? Então, essa foi a primeira grande dor da Circular Black no seu primeiro ano. Sim, sim. E desafio, né? Uhum. E ainda estou nesse desafio de essa infra ser montada. Não Perfeito. é fácil. Não. Né? Não é todo mundo que está... Porque, querendo ou não, agora eu estou no front. Sim. Mas num front diferente. Perfeito. Mas estou no front. E não é todo mundo que está preparado para estar nesse front, né? Exato. Diferente da cobrança que a gente vê na internet, nem toda pessoa preta, ela vai saber falar sobre antirracismo. Ela vai ser combativa. Perfeito. A gente não pode cobrar isso, Exato. né? De pessoas pretas. Que é um lugar que sempre nos colocam, né? E aí foi a minha primeira grande dor, né? Eu acho que o acerto, né, vem de entender essa pausa. Falar, olha, eu preciso pausar. Perfeito. Então, peraí, vamos nos organizar. Né? E aí, esse projeto piloto, como eu disse, conduzi durante esse decorrer do ano com essas várias mãos, mas mãos aliadas. Certo. A Circular Black ainda está se estruturando, Perfeito. né? Mas com as mãos aliadas. Então, eu entendi que precisava realmente ir dando passos, né? Perfeito. Curtos. Eu não posso querer abraçar o mundo, Boa. mesmo que o mundo me queira. Porque eu fiquei Sim. assim, nossa... Né? Foram muitas pessoas procurando, muitas empresas grandes daqui de Sergipe, dizendo, preciso de você aqui dentro, Boa. preciso desse trabalho de antirracismo. E eu fiquei muito feliz, Sim. porque eu disse, nossa, se a gestão entende, né, que precisa desse trabalho e é algo real que eles querem fazer de concreto, Perfeito. vamos fazer, Vamos fazer. né? Vamos fazer, mas vamos organizar primeiro. Boa, boa. Senhoras e senhores, um show, né, de entrega. Veja que eu fiz poucas perguntas, graças a Deus, porque quando eu faço poucas perguntas, senhoras e senhores, é em função justamente da fala do convidado que vai, ó, tranquilo e calmo. Isso facilita a vida do facilitador, se é que eu posso ser redundante, tá? Mas ela não vai sair daqui sem dizer os arrobas. Ela não vai sair daqui sem dizer onde é que a gente acha esta mulher, certo? Pois é, você que quer encontrá-la, você que quer fazer uma proposta, né, de algum tipo de projeto, de algum tipo de trabalho que vá fazer sentido para sua organização, ou que talvez vá fazer sentido, né, para tantas outras coisas, é o momento, tá? Anote, pega o papelzinho e olha que ela vai falar. O bom é que você pode voltar o vídeo. Na minha época não tinha, né? Era aquela lá lógica, né? Enfim. Mas ela aqui vai trazer essa informação para você. Antes de mais nada, eu quero agradecer de coração. Primeiro reencontro. Lembramos do Sol de Brincadeira, dos Los Gatos, da época, né, que a gente era jovem, enfim, Sim. pelo menos eu, né? Não sei, enfim. Mas, e que hoje foi uma grata, né? Um grato momento, né, onde a gente pôde conversar sobre temas em que a gente espera, né, 2024 trilhar, né, de alguma maneira juntos, também poder contribuir com a Circular, poder contribuir com todos os projetos que estão intimamente ligados, vai ser, assim, muito positivo, a satisfação vai ser enorme, mas eu quero que o povo também, né, entre em contato, né, e de alguma maneira acesse você. Como é que eles fazem isso? Agora é com você. Bom, tem dois caminhos. Certo. Hoje, na minha rede principal é o Instagram, então Certo. @circularblack, Boa. né? Ou @Tiara com TH, Certo. Menezes, tudo com S. Perfeito. Então, @circularblack, @Tiara Menezes. Mas tem um site também, então pode procurar lá, www.circularblack.com. Olha só, é fácil, tá vendo? Não é difícil. Manda direct, ela provavelmente vai responder. Sim. Manda lá, clica, vê onde é que pode encontrar, ela vai, né, facilitar a sua vida, óbvio. Então, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado de coração mesmo. Espero que os projetos, de fato, em 2024 sejam projetos, né, valorosos, que o amadurecimento que você, né, gerou desse período todo para cá,
ele tenha servido, né, para que a gente consiga naturalmente ter uma circular madura, pronta Sim. para um mercado que você mesma futucou. Você disse assim, Sim. olha, é possível ajudar, e quando a gente futuca o mercado, naturalmente o mercado diz, então você quer de fato me ajudar, eu estou querendo ajuda mesmo, vamos lá. E aí aquela avalanche veio e a gente fica de fato, meu Deus, eu pensava que vinha devagarzinho, mas não, eles vão vir com força. Mas essa é a nossa vida empreendedora, essa é a vida de quem está ali militando todos os dias. Mas uma coisa que me chamou muita atenção e que faz sentido de você ver o brilho no olhar é a questão do propósito. Não é por fazer, não é porque é modismo, não é porque acredita-se que pode se extrair uma renda, mas também não é ruim pensar em ser remunerada por isso. E ela deixou muito claro, né? Fazer projetos ainda de maneira social é sim um dos objetivos, mas não é bicho de sete cabeças, não é injusto também, né, buscar a remuneração que inclusive alimenta o projeto, né, deixa ele inclusive um pouco melhor para poder cada vez mais ele se tornar aquilo que a gente tem de melhor da Circular Black. Então espero que vocês não apenas acreditem, né, mas que vocês apoiem, que vocês promovam essa dinâmica que é tão necessária, né, para os dias atuais, não só para esse tema, que é a lógica do letramento, enfim, mas para tantas outras questões que estão associadas à diversidade, enfim, que e fazemos parte, né? Enfim. Então, espero encontrá-los mais uma vez no próximo. E entendo naturalmente que você vai ativar o sininho, você vai compartilhar com quem você gostou. Enfim, faça aquilo que for necessário, porque a gente provavelmente volta, né, com Gabriel Talks. Abraço.